do Edgar dedicou esta quarta-feira, 25 de junho, para visitar os órgãos de imprensa de Francisco Beltrão. O senhor tem falado muito sobre a importância da comunicação. E o que o senhor diz dos órgãos de imprensa de Francisco Beltrão? Em primeiro lugar, Ivo Pegoraro e quem nos acompanha, é verdade, nós estamos numa região, diríamos, muito particular, que é o sudoeste do Paraná. E Francisco Beltrão é a cidade referência no sudoeste. Então, temos os principais canais de comunicação também estão aqui, assim como outras cidades também. Cada cidade tem os seus meios de comunicação. Mas, diríamos, o Jornal de Beltrão, onde estamos hoje, é o único jornal impresso aqui no sudoeste do Paraná. Então, isso é... Diário, tem outros, mas não diários, né? Não diários, diários, 5 edições por semana, não é isso? Então, isso é um valor muito grande. E visitar o Jornal de Beltrão, como estamos fazendo hoje, aqui em Francisco Beltrão, por iniciativa da Pascom, Luiz Bittencourt, que está aqui conosco, nosso assessor, é exatamente isso, para aproximar e para dizer ao senhor e a toda a equipe do Jornal de Beltrão, jornalistas, todos quantos estão trabalhando pelo Jornal de Beltrão, da sua importância para a comunicação. E aquilo que eu dizia para a equipe que trabalha aqui, todos nós que somos leitores, nós precisamos da informação, e a informação ela se transforma em formação, formação de opinião, formação também de uma ideia cultural. E também o Jornal de Beltrão tem se ocupado com um dado que é muito importante e de relevância, que é, sempre que for possível, o jornal está recuperando a história das famílias, a história do Sudoeste, a história dos municípios, a história das pessoas, a história da igreja e das comunidades. Então, diríamos assim, em Francisco Beltrão nós temos esse privilégio de ter um jornal e tão próximo também da Diocese de Palmas Francisco Beltrão, muito próximo das nossas paróquias, dos padres, dos fatos que acontecem. Eu estou falando do ponto de vista eclesial, religioso, mas eu sei que o jornal tem essa abrangência em todas as dimensões do Sudoeste. Então, estamos no centro do Sudoeste, para aqui convergem muitas pessoas, muitos acontecimentos, muitas personalidades. Então, quando um jornal pode expressar isso, publicar esses fatos, todos nós, sudoestinos, ganhamos muito. E isso é muito importante também para Francisco Beltrão e para toda a região. Quando temos acesso todas as manhãs de poder ter o nosso jornal em mãos e acompanhar aquilo que vai acontecer, o dia a dia de uma cidade, de uma região. Quando o leitor pode acompanhar, ele cria nele, diríamos, a cumplicidade, ou seja, o Sudoeste me pertence. E aí a ideia do pertencimento. O jornal também ele me abre minha consciência que eu pertenço a essa região, eu pertenço a essa igreja, eu pertenço a essa história, eu pertenço a essa cultura, os costumes. Então o jornal tem esse papel muito importante. Ele ativa a nossa memória, os nossos afetos, o desejo de ler, de conhecer, e o desejo de receber informações, fatos que aconteceram ontem, o que estão acontecendo hoje, amanhã são registrados. Então, a minha memória, os meus olhos, o meu coração, a minha inteligência, eu serei alimentado pelo jornal, pelo que ele publica. Isso é de grande relevância, de grande importância. Eu digo assim, eu falo também como leitor do Jornal de Beltrão e também ouvinte dos meios de comunicação. Talvez hoje o que eu menos faço é ter tempo, às vezes, de acompanhar os telejornais, diríamos, dado a minha agenda. Mas Beltrão está de parabéns, nós estamos de parabéns pelo jornal que temos e pela imprensa que temos, pelos veículos de comunicação que temos em Francisco Beltrão. O senhor nos dizia que leu o jornal Tempo de Seminarista, mas ainda antes de ir para lá, seu pai, inclusive, o incentivava a leitura? Sim, o primeiro jornal que eu tive nas minhas mãos, eu tinha 5 anos, 6 anos, era o jornal Correio Rio-Grandense, publicado pelos Freis Capuchinhos de Caxias do Sul. Durante mais de 45 anos, o meu pai foi assinante desse jornal. Então, eu cresci incentivado e instigado pelo meu pai para eu
ler, e assim como a revista Rainha dos Apóstolos, que era a revista dos padres palutinos. Depois, sem saber, eu entrei nessa congregação, e quando cheguei lá, soube que a revista Rainha pertencia a esta congregação, e o meu pai tinha a revista Rainha desde os anos 70 em sua casa. Então, quando eu tinha 4 anos, 5 anos, a revista Rainha já entrava na minha casa, e a nossa casa era um lugar muito difícil lá no interior de Nova Prata. 1 ou 2 vezes por mês meu pai vinha para a cidade, tinha uma agência do correio muito precária, recebia o jornal, recebia a revista, levava, lia, minha mãe lia, eu lia, meus irmãos liam. Então, esse clima de leitura, eu sou muito grato, eu sempre falo disso. Meu pai morreu em 2023, dia 3 de janeiro. O meu pai leu muito até 10 dias antes de morrer. A memória dele foi a última que se apagou, dado a experiência que ele tinha de leitura, prestava muita atenção no rádio, e nos últimos tempos, quando aposentado, também teve tempo de acompanhar os jornais da televisão, os jornais brasileiros, das diversas redes de notícias. E isso tudo é um ambiente onde eu cresci, com muita pobreza, com muita simplicidade, Ivo Pegoraro. Não havia nada de luxo, tudo muito simples, precário, mas, diríamos, o incentivo à leitura eu recebi dentro de casa, e depois eu tive excelentes professores também, que me instigavam à leitura, e isso me ajudou muito. O Rio Grande do Sul, mais antigo, tem revistas como a Rainha, com mais de 100 anos, ligada à Igreja Católica também. E aqui nós temos a revista Olhar, que é da Diocese. Se dependendo do apoio do senhor bispo, ela continua. Sim, o padre Sérgio sabe disso, quando o padre Bressani estava à frente da revista, agora o Luiz Bittencourt também. E eu tenho sempre falado para os padres, tenho falado para as pessoas, enquanto a gente puder manter a revista, nós vamos mantê-la, dado que isso é um fato histórico, cultural. Nós evangelizamos pelos meios, pelo impresso, ou seja, o jornal, os artigos, a revista, os artigos, eles sempre vêm para contribuir com conteúdos, diríamos, conteúdos que colaboram com o meu processo evangelizador, com a minha fé, com os princípios da minha igreja, da minha religião. Então, uma revista como a nossa, e assim outras aqui no Paraná, quase todas as dioceses têm a sua revista ou o seu jornal. E assim, eu sou um grande defensor. Enquanto a gente tiver 1 centavo para manter uma revista, mesmo que tiver um leitor, pois nós vamos mantê-la, dada a importância que a escrita tem. Eu não posso reduzir, diríamos, os jornais e as revistas somente pelo critério econômico. Eu tenho que ler a história, quando é que a humanidade começou a registrar os fatos e acontecimentos, diríamos assim, no papiro, depois no jornal, depois com isso tudo. Nós não podemos perder a evolução. O jornal, o papel não devem desaparecer, a escrita não deve desaparecer. Isso é um desserviço que a humanidade prestará se tomar essa decisão. Então, o jornal escrito, ele tem uma importância, as revistas têm importância. E o segundo aspecto, Ivo Pegoraro, o senhor é um leitor, o senhor escreve, o senhor tem amor às letras também. É como hoje nas escolas, desde o fundamental até as universidades, despertar nos acadêmicos, nos alunos, o amor à biblioteca, o amor aos livros, o amor às leituras. Agora, quando aparece alguém que lê um livro por semana ou 2 livros por mês, já são fenômenos raros. Então, como voltar o amor à leitura? Isso é muito importante. A escola não pode perder isso, as famílias, as igrejas, as entidades, ou seja, o grande incentivo à leitura. E eu sempre gostei deste tema e creio que ele deve ser supervalorizado, porque nós crescemos lendo, pensando. Eu sempre digo, é possível pensar, refletir, escrevendo e lendo. E isso é muito importante. Do Edgar, nós estamos vivendo um ano aí de mudança de Papa. O que isso representa para a Igreja, na sua visão? Parece que, inclusive, disse que é uma surpresa a eleição do novo Papa. Sim, foi uma surpresa porque, claro, nós também não é que estávamos iludidos com aquilo que vinha sendo dito. Em geral, a Igreja tem muita reserva nesse sentido de
fazer uma divulgação do perfil do Papa, diríamos assim, e esse perfil ele entra na opinião pública por diversas situações. Mas a eleição do Prevost foi uma surpresa para todos nós, dado que ele era cardeal, ele era prefeito de Castelo dos Bispos de datas recentes, diríamos assim, a sua nomeação, nas funções que ele tinha, as datas recentes. Então, diríamos assim, o seu histórico no Vaticano eram breves ainda, não tinha completado nem 4 ou 5 anos, nem isso, menos. Então, foi uma surpresa, mas uma surpresa, eu digo assim, teológica, uma surpresa eclesial, uma surpresa que nós que somos cristãos, temos mais do que expectativa, nós temos esperança. Então, a figura do Papa Leão XIV está nos despertando assim, muita esperança. Estamos com muitos sonhos. Ele continuará nos principais temas do Papa Francisco, temas importantes para a Igreja, importantes para a sociedade, como o tema da guerra, refletindo sobre esse grande terror que é a guerra, diríamos, esse paradoxo, essa contradição pecaminosa que traz a guerra para a humanidade. O Papa Leão, assim como os outros papas, sempre a Igreja teve uma proposta de paz, porque é uma proposta do Evangelho. A primeira promessa de Jesus Cristo ressuscitado no dia da Páscoa foi a paz. Paz para Israel, paz para o mundo, paz para as famílias, para todo mundo. Então, esse vai ser a grande missão que o Papa Leão continuará também pedindo, encontrando-se, dialogando com os governantes, sobretudo as grandes potências que também lucram com a guerra. A guerra também ela traz benefícios lucrativos para algumas entidades, alguns países que ganham com a guerra. A indústria bélica é uma indústria cara e isso gera dividendos interessantes para alguns países sobre o olhar capitalista. Então, como pensar a promover a paz? Para isso, o Leão XIV terá que ter muita paciência, com muito diálogo com os grandes líderes, sobretudo. Depois também o tema da migração é um tema muito caro, foi um tema caro para o Papa Francisco. O tema da desigualdade social, várias desigualdades que hoje ainda estão presentes na sociedade. Depois, internamente, também, com certeza, vai repropondo cada vez mais a nossa consciência cristã, a importância da vida em Cristo, da oração, da espiritualidade, da mística, da importância do Evangelho, uma vida pautada pelo Evangelho, e pela experiência que ele tem também em diversos campos, em diversas áreas que o Papa Leão XIV também já atuou na Igreja. Ele é um conhecedor da humanidade, é um conhecedor das culturas e também das ciências. Acredito, um tema que ele vai se dedicar muito é quanto, diríamos, os benefícios da inteligência artificial, mas também dos malefícios. Então, como fazer um discernimento entre daquilo que da grande contribuição que a inteligência artificial poderá estar trazendo para a humanidade, mas também ele vai nos ajudar a pensar naquilo que às vezes nem sempre é benéfico também na inteligência artificial. E esses são temas, diríamos, hoje das ciências, tem uns temas modernos, o desafio também da diminuição de católicos e assim por diante, são temas próprios de um papado, mas ele deixará com certeza a sua marca pessoal, a sua marca eclesial, a sua marca de fé, e isso sempre trará grandes benefícios à nossa Igreja, como todos os papas que já passaram. Cada um deixou um legado de grande importância para a Igreja e somos gratos pelos papas que já tivemos. O senhor recebeu alguma manifestação positiva ou negativa dos católicos do Sudoeste sobre o novo Papa Leão XIV? Não, Ivo Pegoraro, as manifestações que eu recebi todas foram positivas, todas. E não escutei nenhum questionamento, nenhuma advertência, talvez assim, pelo contrário. Eu, inclusive, fiz assim, perguntas para as pessoas em diversos fóruns onde estive, inclusive com jovens, com pessoas, assim, de vez em quando eu tenho perguntado, e aí, o que você achou da nomeação do novo Papa? E todos, de forma unânime,
todos me deram um retorno muito positivo, assim, com muita esperança, com muita expectativa e assim com muito contentamento da escolha deste Papa. Foi assim bem interessante as reações positivas da nomeação do Papa Leão XIV. Nós não tivemos nenhuma reunião como Conferência dos Bispos. Na próxima semana eu faço parte, juntamente com Dom Jeremias Steinmetz, do Conselho Permanente da CNBB. Somos em torno de 50 e 60 bispos, representando o Brasil inteiro. Então, agora, na segunda-feira, eu vou para Brasília e o nosso presidente da nossa conferência é o Dom Jaime Spengler. É um franciscano e atualmente arcebispo de Porto Alegre. Então, com certeza, na próxima semana ele nos dará também algum feedback, alguma ressonância, porque ele participou pela primeira vez do conclave. Ele foi feito bispo cardeal no dia 8 de dezembro passado. E 4 meses após a sua função cardinalícia, ele já foi convocado para o primeiro conclave. E também o arcebispo de Brasília também foi o seu primeiro conclave, e outros bispos do Brasil que participaram. E esses bispos, eles participam do Conselho Permanente. Odilo Scherer, que é um bispo já experiente, um gaúcho que viveu muitos anos aqui em Toledo, da nossa região, hoje é o arcebispo e cardeal de São Paulo, também participou do conclave. Então teremos na próxima semana em Brasília, com certeza, boas expectativas, notícias daqueles que estiveram dentro do conclave, que participaram, dizendo-nos aquilo que é possível dizer. Isso é muito importante também. Eu estou assim com bastante anseio e desejo de escutar os cardeais que estiveram no conclave e poderão nos dar assim um retorno muito interessante a respeito da escolha do Papa Leão XIV. Dr. Edgar, voltando agora para a nossa diocese aqui, Palmas Francisco Beltrão, sua rotina também é intensa, né? São 46 paróquias, né? E como estão elas? Qual é a principal preocupação? Estão estáveis nossas paróquias? Como é que elas estão? Sim, é muito importante, Ivo Pegoraro. Agora somos 47 paróquias. 47. Né? Ano passado, há um ano, nós criávamos em Pato Branco a nossa caçulinha. Faz um ano a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, bairro Planalto e adjacentes. Sim, nós estamos, diríamos, o censo também nos deixou assim com bastante contentamento, porque há uma referência católica expressiva no sudoeste do Paraná. Temos paróquias com, diríamos assim, com um índice até muito bom. A participação do nosso povo, claro, nós gostaríamos que fosse bem maior, mas nós temos ainda as nossas igrejas, nossas comunidades, nossas liturgias, elas são bem participadas. O Sudoeste tem um diferencial, talvez, de outras regiões. A chegada dos padres belgas, como dizíamos, aqui no Sudoeste, depois, através da Cessuar, através de Dom Agostinho Sartori, houve sempre uma preparação da formação dos leigos, das lideranças. A Diocese de Palmas Francisco Beltrão sempre priorizou a formação de lideranças. Hoje nós temos escolas para os catequistas, nós temos formação temos escolas para o diaconato permanente, temos escola de juventude, temos escola de liturgia, temos escola de fé e política. A partir do ano que vem eu estou propondo também uma escola diocesana para a formação dos novos ministros. Então nós temos assim uma diocese com muitas lideranças, paróquias com muitas lideranças. Nós temos boas equipes de liturgia, temos catequistas bem formados, bem preparados. Claro que eu gostaria, talvez o nosso desafio hoje, respondendo, eu sinto ainda no Sudoeste a ausência da juventude nas igrejas, nas celebrações. Isso é o lado triste. Eu sempre digo isso também nas minhas homilias, nas minhas catequeses. Quando os jovens faltam na igreja, a igreja é triste. A igreja tem um lado, uma fisionomia, diríamos assim, de um futuro que não promete muito. Então, essa é uma preocupação que eu tenho desde que eu fiquei bispo. Eu sempre tenho falado, sei que o Luiz Bittencourt, quando fez aquela entrevista comigo, ainda eu era recém-nomeado, ele me perguntou a respeito dos jovens, como é que eu ia tratar os jovens, qual era a minha expectativa em relação aos jovens. Eu sempre tive, assim, muita proximidade com os jovens, mas também temos que respeitá-los dentro do seu tempo, das suas experiências.
de suas buscas. Talvez os jovens ainda no Sudoeste são aqueles que nós chamamos, eles têm fé, eles acreditam, são pessoas maravilhosas, mas são desigrejados. Então tem aumentado muito no Sudoeste os desigrejados. São cristãos, temem a Deus, mas não são da igreja, ou com raridade vão para a igreja ou para as missas. É uma experiência, eu digo, a prática religiosa não pode ser uma obrigação moral, ameaçadora. Eu devo saber por que vou para a igreja, porque eu rezo. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso rezar. Eu sei, eu necessito disso. Então, como redescobrir a importância da religiosidade, a importância da comunidade, a importância do pertencimento à igreja e a Jesus Cristo. E que nós precisamos, não só em algumas fases da nossa vida, da oração. A oração, ela é permanente, ela é constante, é desde o berço até o meu túmulo, ou seja, eu sempre devo estar ligado à oração. Então, diríamos assim, eu que sou o bispo que crisma, então, também vejo assim, uma das minhas preocupações é com os crismados, os que são crismados, talvez hoje 5% dos crismados permanecem na igreja. Mas tem um lado bom, e assim vou encerrando a sua pergunta, porque já estou prolixo demais. Mas tem um lado bonito da igreja, que tem crescido muitíssimo na Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, são aqueles que nós chamamos de servidores do altar. Quem são estes? São os acólitos e coroinhas, crianças, adolescentes e jovens. Nós temos assim um mar dessa geração que estão servindo no altar, servindo no presbitério. Isso tem sido um sinal de muita alegria, de muita esperança. Eles estão sendo preparados, nós temos agora padres, temos um conselho diocesano que está cuidando dos coroinhas, assim chamados. E destes nascerão os novos catequistas, os novos ministros, os novos padres, as novas religiosas e, por que também não, as novas famílias, com alguns princípios, com algumas experiências religiosas. Então, são sinais assim bonitos que temos entre nós, são daqueles, eu vejo assim que são muito, nas missas onde estou, estava ontem à noite em Pato Branco, como é bom vê-los servindo com tanta alegria, com tanta simplicidade, com tanta bondade. Isso tudo desperta-nos e deixa-nos felizes. Mas o que nós não gostaríamos é de perdê-los depois que eles vão para as universidades. Isso muitas vezes tem acontecido nessa fase de transição do ensino médio para a faculdade, como se fosse uma coisa, diríamos, determinante. Eu devo entrar na faculdade e devo renegar a minha fé, renegar os princípios religiosos? Não necessariamente. Eu conheço universitários que continuaram sendo religiosos, catequistas, universitários que continuaram nos grupos de jovens, nos grupos de liturgia. Eu vejo universitários que vão à missa todos os domingos. Então, mas precisaríamos que aumentasse no mínimo mais 80% dos jovens do Sudoeste em nossas paróquias, em nossas igrejas, nos sábados e domingos. As perspectivas, se for olhar por... Última pergunta, Bittencourt, sobre a última pesquisa, a recente pesquisa divulgada aí, diz que 4 dos 6 municípios mais católicos do Paraná estão aqui no Sudoeste, né? Mesmo aqueles que têm menos ainda têm perto de 70%, quer dizer, é um percentual considerável, né? Então, nós vemos que a Igreja Católica continua forte aqui na região, né? Trabalho tem bastante para fazer para todos que participam da igreja, não só para os padres, bispos, enfim, para todos, não é isso, Dom Edgar? Com certeza, Pegoraro, é verdade. Sim, os números demonstram uma eclesiologia católica assim, ainda bem, diríamos bem, consolidada. É verdade que alguns cristãos católicos, eles brincam até comigo, às vezes, em algumas ocasiões. Eu sou católico do IBGE. Estou só na estatística, mas não estou na igreja. Mas são opções. Mas outro detalhe também que se observa, Edgar, que somando os cristãos, aí dá quase 90%, porque os que se dizem ateus, agnósticos, não chegam a 10%. Não né? chegam, sim. Nós temos uma característica, eu digo assim, o Sudoeste tem uma característica religiosa fantástica, ela é um espelho
também para outras regiões do Brasil, ainda a nossa consciência de que a igreja tem uma importância na vida, não só no ponto de vista social, aliás, no ponto de vista religioso, mas no ponto de vista social, cultural, também, diríamos assim, nos relacionamentos, uma referência. Porque nós precisamos, eu digo assim, nós precisamos de algumas referências. E as referências, em primeiro lugar, é a família. A minha grande referência, a nossa referência primeira é a família. Quando somos crianças, adolescentes e jovens, também a escola é uma referência. É um ponto, assim, diríamos assim, que nós não podemos abrir mão da escola. E junto à escola estão as comunidades, estão as igrejas. Então, essa experiência na família, essa experiência na escola e essa experiência nas igrejas, isso é de grande importância. Eu digo assim, é o tripé para que daí tenhamos pessoas, adultos equilibrados, saudáveis, inteligentes, sábios, pessoas com um dom também de colaborar com a sociedade. Porque a família, a igreja, as igrejas, falo no plural, e também as escolas, essas três entidades, elas são responsáveis, uma grande responsabilidade para formar as nossas novas lideranças. De onde é que nós vamos ter? Não é só a faculdade que forma, ou seja, a escola. É necessário também esse embasamento religioso, embasamento cultural e familiar. Então, renegar a igreja, seja ela católica ou não, nós estamos renegando uma dimensão, diríamos, essencial na vida das pessoas. Então, o Sudoeste tem uma marca bonita, ou seja, essa cumplicidade, esse pertencimento, essa aproximação da igreja com a população. Sim, os nossos antepassados vieram da Europa também com essa dimensão religiosa. Isso, muitos deram continuidade, porque é isso. Ou seja, nós, não só a religiosidade, mas também até o modo de fazer polenta. É um dado cultural, ou seja, nossos antepassados fizeram, nossos antepassados foram para as igrejas, nós continuamos indo para a igreja, porque isso está no DNA da humanidade. A dimensão religiosa não é uma imposição, não é uma invenção, ela está na essência do ser humano, cultivar a dimensão religiosa. Isso é importante, mas às vezes por conveniência ou por outras razões acabamos renegando-nos e achando que a família às vezes não é importante, a escola não é importante e a igreja não é importante. Não, é o contrário, a igreja continua importante, a religião, a prática religiosa continua importante, a prática educacional continua importante e a vida em família continua importante. Então, isso eu vejo que o Sudoeste tem ainda essas marcas. Oxalá para todo ou sempre. O assunto é vasto e teria muitas perguntas devido ao tempo, então encerramos assim essa entrevista com o Dom Edgar Erto, bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Obrigado, Dom Edgar. Obrigado, Ivo Pegoraro, Adolfo Pegoraro, que está aqui no comando, e toda a equipe do Jornal de Beltrão. E colocamos-nos à disposição sempre para o nosso diálogo, para estreitar os nossos comprometimentos com a sociedade. Assim como a Diocese de Palmas Francisco Beltrão tem um comprometimento com a sociedade do sudoeste do Paraná, assim o jornal também tem. Ele também é comprometido com causas nobres. O jornal se ocupa de causas nobres, a igreja se ocupa de causas nobres, que são as pessoas. É a formação, é a informação, é a notícia com credibilidade, as pessoas bem atentas ao que está acontecendo ao nosso redor. Isso é muito importante.